Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Tonhão e hoje vamos estudar a crise do século XIV, um momento muito marcante da história que compreende a transição entre a Idade Média e a Idade Moderna. Vocês estão preparados para essa história? O final da Idade Média é marcado por grandes eventos que provocaram profundas transformações nas áreas social, política, econômica e cultural. Em geral, esse período foi marcado pela fome, revoltas camponesas, doenças, principalmente a peste negra, e guerras, como a dos 100 anos. Para que entendam como esses eventos importantes colaboraram com a transição para a Idade Moderna, é necessária a retomada de alguns pontos importantes, como o renascimento urbano e comercial, porque eles modificaram o modo de vida das pessoas que passaram a viver nas cidades e se dedicarem a uma outra situação econômica, o comércio e o artesanato. A circulação de pessoas e mercadorias também volta a ser uma realidade. A vida enclausurada de dentro do feudo ganha liberdade. O final da Idade Média também é marcado pela ascensão da burguesia como classe social, além de significar também a decadência da antiga nobreza. Um problema muito grave ocorrido a partir da segunda metade do século XIV foi a fome. Aquele aumento da produção agrícola do início da Baixa Idade Média deixou de existir. Alguns motivos foram os problemas ambientais, pragas que dizimavam a produção, problemas climáticos, resultando em um problema gravíssimo, que foi a fome que atinge boa parte da população mais pobre. A epidemia de fome que assolou a população camponesa logo provocaria outro distúrbio social, as revoltas camponesas. Milhões de camponeses passaram a lutar por melhores condições de vida. A nobreza, com isso, responde a esse movimento de revolta com extrema violência para conter os levantes camponeses. O crescimento desordenado das cidades, a falta de condições mínimas sanitárias e de infraestrutura e o acúmulo de lixo possibilitaram a propagação de uma doença que foi responsável pela morte de aproximadamente um terço da população europeia. Essa doença ficou conhecida como a peste negra. A doença chegou às cidades e depois ao campo pelos navios que vinham do Oriente com mercadorias. Esses navios faziam a rota da Ásia através do Mar Mediterrâneo e aportavam principalmente nas cidades europeias como Veneza e Gênova. A propagação da doença, inicialmente, deu-se por meio dos ratos, e principalmente por pulgas infectadas com o bacilo, que acabava sendo transmitida às pessoas quando elas eram picadas. Em um estágio mais avançado, a doença começou a se propagar por vias aéreas, através de espirros e gotículas. Relembrando que as condições precárias de higiene e de habitação que as cidades e vilas medievais possuíam contribuíram para a infestação desses roedores, das pulgas e pelo alastramento da doença. Como ainda não havia um desenvolvimento satisfatório da ciência médica, não se sabiam as causas da peste e tampouco os meios de tratamentos. A peste foi denominada de negra por conta das afecções na pele das pessoas acometidas por ela, ou seja, surgiam grandes manchas negras seguidas de inchaços e bolhas na região das axilas e virilha. A morte era dolorosa e terrível, além de rápida, variando de 2 a 5 dias depois da infecção. A falta de respostas fez com que fosse atribuída a causa da doença a um castigo de Deus, ou que a doença seria responsabilidade de povos estrangeiros, notadamente os judeus. Esse mapa demonstra as áreas mais castigadas pela epidemia. Outro elemento importante para caracterizar a crise do feudalismo foi a Guerra dos 100 Anos, confronto envolvendo a Inglaterra e a França, entre os anos de 1337 a 1453. Seu início ocorreu quando o trono francês esteve carente de um herdeiro direto. E, aproveitando da situação, o rei britânico Eduardo III reivindicou o direito de unificar as duas coroas. Dessa forma, a Inglaterra incrementaria seus domínios e colocaria um conjunto de prósperas cidades comerciais sob seu domínio, principalmente a região de Flandres, importante centro têxtil. Depois de anos de guerra, em 1453, um tratado de paz encerrava o conflito, com a vitória da França.
Por um lado, a guerra foi importante para se firmar o ideal de nação entre os franceses, e por outro, abriu caminho para que novas disputas alterassem a situação da monarquia inglesa. A criação dos Estados Nacionais, firmados a partir de uma aliança entre os reis e a burguesia, criaram condições favoráveis para o fim da Idade Média e o início da Idade Moderna. Esse foi um resumo da crise do século XIV, também conhecida como a crise do feudalismo. Espero que tenham gostado. Até um próximo encontro. Abraços!